Bruxas se reuniam no interior de uma floresta com Diana e Cata, deusas pagas protetoras dos malefícios. Afirmava-se que a estes locais acorriam milhares de feiticeiros com o objetivo de adorar Satanás e de se entregarem à devassidão e ao sacrilégio. As reuniões entre os feiticeiros e os demônios possuíam dois nomes, Sabás e Esbás. Os Sabás se realizavam em ocasiões especiais como o Dia da Paixão, a Noite de Valpurgis, 30 de abril, a véspera de Todos os Santos, 31 de agosto. Comentando essas datas, escreveu Arthur Lyons, Margaret Murray e outros autores salientam que tais comemorações eram precursoras do cristianismo e realmente precursores da agricultura em sua origem, devido ao fato de as datas caírem entre maio e novembro, uma divisão de tempo que não corresponde aos solstícios nem a qualquer outra estação do ano. Isto indica a possibilidade de que tais festivais fossem remanescentes das comemorações da fertilidade, realizadas durante a criação do gado a fim de promover a fertilidade entre os rebanhos. Esta hipótese ajudaria também a explicar a presença de grande parte do simbolismo animal nessas comemorações. Lyons. Culto a Satã. Página 50. Conforme a tradição, o demônio comparecia em pessoa ao Sabá. Em verdade, o grande mestre, disfarçado com máscaras e peles de animais, deveria representar o papel satânico. Assim o demônio poderia apresentar-se como um negro muito alto, um carneiro, um cão ou um touro. Entretanto, a forma mais comum assumida pelo diabo era de um bode com uma vela acesa entre os chifres. Assim que Satã chegava, tinha início a reunião. Sentado no seu trono negro, Satanás, com voz soturna, lia a lista com o nome dos presentes ao Sabá. Cada vez que um feiticeiro ouvia seu nome, aproximava-se do trono e fazia uma espécie de relatório de suas maldades, de seus sucessos e fracassos no esforço para bem servir ao príncipe das trevas. Possivelmente, se o número de participantes fosse muito grande, não se lia a lista toda, mas selecionavam-se os testemunhos mais interessantes. Depois que o diabo lia a lista dos presentes, iniciava-se o processo de admissão dos novos adeptos. Havia, então, 4 etapas. Em primeiro lugar, o neófito deveria abraçar a nova crença de livre e espontânea vontade. Satã não queria entre os seus sequazes pessoas que não estivessem dispostas a lhe entregar a vida com sinceridade total. Em segundo lugar, o candidato deveria romper, por completo, com a sua antiga religião e, por consequência, mudar de vida, tornando-se outro. Em terceiro lugar, fazia o pacto, quando, então, assinava com sangue o documento maldito. Por fim, o demônio punha nele a marca, sinal do feiticeiro, que ficava no corpo do candidato, mas em local pouco visível, principalmente nas axilas e nos órgãos sexuais. Esta marca não é exclusiva do satanismo, mas tem a sua analogia no mundo inteiro nos ritos de iniciação das sociedades primitivas, sendo, ao que parece, a mutilação do corpo do iniciado um símbolo da regeneração ou do novo nascimento. Antes de renascer para uma nova vida, na qual lhe serão revelados outros mistérios mais elevados, o iniciado deve, primeiro, morrer, servindo a mutilação, nesse caso, como uma morte parcial. Lyons. Op. City. Página 66. Terminada esta parte, a pessoa estava admitida. Iniciava-se, a seguir, o serviço religioso propriamente dito. Trazia-se, então, um animal, um bode ou uma galinha, sempre negros, que eram sacrificados no altar. Depois, formavam uma longa fila para o beijo infamante, isto é, o ósculo que os participantes depositavam nas nádegas do diabo, segundo outros, inculo diabolorum. Alguns estudiosos negam esta parte do ritual, considerando-a como uma invenção dos inquisidores com a intenção de denegrir os seus adversários e, assim, justificar as torturas que lhes infligiam e a morte que lhes impunham. Consumado o cerimonial do beijo da vergonha,
Iniciava-se uma paródia da missa cristã que chamavam de missa negra. Em continuidade, era servido um alto banquete com carnes suculentas, pão e vinho. Ao final do banquete, havia uma dança orgiástica, frenética e sensual, durante a qual, segundo os inquisidores, as feiticeiras copulavam com o diabo. Por fim, mal os primeiros raios de sol rasgavam a cortina das nuvens e o dia anunciava-se radioso. O sabá terminava e as bruxas partiam cansadas dos excessos praticados durante a noite, mas desejosas de voltar no próximo sabá para novas orgias. O esbá é uma reunião mais mágica do que religiosa. Ali o feiticeiro mor comparece com suas vestes normais, a mesma que costuma usar em sua vida cotidiana. Não há, como no sabá, adoração exclusiva ao demônio, mas apenas a execução de determinadas práticas ritualísticas que visam a conseguir para o consulente o que ele desejava. Os esbás eram realizados nas proximidades dos locais onde viviam as pessoas que deles participavam. Em alguns casos, revivendo práticas antigas que eram originárias da Tsália e do culto de Hecate, reuniam-se nos cemitérios e nas encruzilhadas. Não havia, contudo, como nos sabás, datas especiais para essas reuniões, pois dependia das consultas feitas ou da decisão do grão-mestre do culto. Assim, os esbás são reuniões nas quais os bruxos procuram atender pessoas que pagam para resolverem problemas pessoais como fechar um negócio, conseguir um amante, vencer uma eleição e assim por diante. Os esbás aproximam-se, assim, e bastante dos lugares que, em nossos dias, oferecem aos consulentes soluções para suas dificuldades, naturalmente mediante somas poupudas. E o momento em que se comercia indevidamente com a mediunidade, esquecendo-se de que a mediunidade é um dom que o homem possui e que deve desenvolver em um sentido produtivo do ponto de vista espiritual. 8.4 Maleus Maleficarum. Na segunda metade do século XV, a feitiçaria, apesar das perseguições de que fora objeto, crescia e se alastrava, praticamente, por toda a Europa. A 9 de dezembro de 1484, a bula de Inocêncio VIII, intitulada Summis Desiderantes Affectibus, dirigia-se a alguns prelados alemães que, em suas dioceses, tinham problemas com bruxas, fixava os poderes repressivos dos inquisidores, ao mesmo tempo que descrevia algumas atividades dos feiticeiros. Diz a bula: soubemos recentemente, e com grande dor, que em certas regiões da Alta Alemanha, nas províncias, territórios, localidades e dioceses de Mainz, Colônia, Treveiros, Salzburgo e Bremen, certas pessoas, de um e outro sexo, esquecendo a sua própria salvação e afastando-se da fé católica, se entregam a demônios, incubos e súcubos, e pelos seus feitiços, sortilégios, abjurações, crimes e atos infames, destroem e matam o fruto no ventre das mulheres, do gado e de outros animais, estragam as colheitas e as vinhas, os jardins, os prados e as pastagens, os trigais, os grãos de qualquer outra planta ou legume, atormentam e afligem com malhas e dores externas e internas, esses mesmos homens, mulheres e gado, rebanhos e animais, impedem os homens de gerar, as mulheres de conceber e a todos de cumprir o seu dever conjugal, renegam com boca sacrílega a fé que receberam do santo batismo, não temem cometer nem perpetrar, sob instigação do inimigo do gênero humano, toda a espécie de excesso e de crimes abomináveis, com perigo de suas almas, desprezo pela divina majestade e em perigoso exemplo para muitos. Apure. J.C. Baroja. As Bruxas e o Seu Mundo. Página 133 a 134. A bula de Inocêncio VIII era um documento extremamente grave sobre a ação criminosa das bruxas. Era necessário, portanto, uma ação conjunta da Igreja, do Estado e da sociedade como um todo para pôr fim ao enorme perigo representado pelos servos de Satã. Dentro desse clima de pânico e histeria coletiva,
Dois dominicanos, Henrique Kramer e Jacobo Sprenger, escreveram um livro intitulado Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, que se tornou uma espécie de manual de caça às bruxas e livro de cabeceira dos inquisidores. O Maleus trata exclusivamente, pode-se dizer, do poder que os feiticeiros possuem de causar malhas a seus inimigos. Do ponto de vista da doutrina espírita, a leitura deste velho livro, que é bastante interessante em razão de atestar, embora um tanto deformadamente pela imaginação de seus autores, a verdade de alguns fenômenos espíritas, que, necessariamente, envolvem aspectos mediúnicos. O capítulo 4, cujo título é de como as bruxas são transportadas de um lugar para outro, é dos mais interessantes. Em um dos relatos constantes deste capítulo, um grupo de estudantes reuniu-se em uma taverna para tomar cerveja. Concordaram, então, que a pessoa que fosse apanhar a bebida não pagaria a conta. Um deles levantou-se e foi apanhar a cerveja. Ao abrir a porta, viu na sua frente uma nuvem densa. O rapaz fechou a porta e voltou apavorado, contando ao grupo o que lhe havia acontecido. Um outro estudante resolveu desafiar o sobrenatural e disse que iria apanhar a cerveja, quisesse ou não o diabo. Neste momento, foi levado ao ar na presença de todos. Em outro relato, um padre que vivia em Oberdorf, perto de Landshut, afirma que viu um homem ser levado pelo ar por espíritos malignos. O homem ia gritando com os braços abertos, mas não parecia estar sendo molestado. No mesmo capítulo há um trecho que merece citação, pois os diabos são de muitos tipos diferentes e alguns que caíram do coro inferior dos anjos, são torturados, por assim dizer, por pecados menores, com punições mais leves além da pena de danação que têm de sofrer eternamente. E esses não podem ferir ninguém, pelo menos gravemente, mas, em sua maior parte, fazer brincadeiras. E outros, como os íncubos e súcubos, que punem a humanidade durante a noite, levando ao pecado da luxúria. E não é de espantar que sejam dados também a esse tipo de brincadeiras brutas. Sprenger e Kramer. Op. City. Página 47. Esta passagem lembra um pouco a questão número 100 do Livro dos Espíritos, que trata da escala evolutiva dos espíritos. Vejamos o que ali se encontra com respeito aos espíritos levianos. Os espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros, metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente erro, por meio de mistificações e espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados por duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que, muitas vezes, os empregam como fazemos com os nossos servidores. O Livro dos Espíritos, questão 103. Página 91, um pouco mais à frente, Sprenger e Kramer são um pouco mais explícitos. A verdade pode ser deduzida das palavras de Cassiano em Colationes I, quando diz não haver dúvidas de que existem tantos espíritos imundos quanto são os diversos desejos do homem. Pois é manifesto que alguns deles, que o comum das pessoas chama de faunos e nós chamamos gnomos e que abundam na Noruega, são tão palhaços e brincalhões que assombram certos locais e estradas e, incapazes de machucar os passantes, contentam-se em caçoar deles, iludi-los e tentar esgotá-los ao invés de prejudicá-los. Op. City. Página 47. Assim, fica difícil fugir da hipótese de que os demônios de que nos fala o Maleus, e outros livros que tratam do mesmo assunto, bem podem ser espíritos levianos e não diabos no sentido tradicional que a religião imprimiu a esta palavra. Avancemos, porém, um pouco mais na leitura do Livro dos Padres Dominicanos. Existe nele uma questão que ainda perturba, até mesmo os espíritas pouco informados quando se trata de possessão. Em resumo, a questão é a seguinte:
Como se pode dar a possessão, incorporação? Poderiam dois espíritos, o do médium e o diabo, habitar ao mesmo tempo em um só corpo? Ouçamos os padres doutrinadores. E quanto à objeção de que dois espíritos não podem existir separadamente no mesmo lugar e desde que a alma existe na cabeça, como pode o diabo também estar ali? Deve-se dizer que se acredita que a alma resida no centro do coração de onde se comunica com todos os membros por uma vertente de vida. O exemplo pode ser tirado da aranha que sente, no centro da teia, quando qualquer outra parte da teia é tocada. Op. Cite. Página 82. Logo depois, pretendendo dar uma explicação mais completa e convincente do modo como se dá a possessão, os dominicanos citam o livro de Santo Agostinho, Tratado de Origine Anima, escrito por volta de 419. No entanto, Santo Agostinho em seu livro do Espírito e da Alma diz que o todo está no todo e que o todo está em cada parte do corpo, garantindo que a alma está na cabeça, ainda que o diabo possa ali trabalhar, pois o seu trabalho é diferente do trabalho da alma. A função da alma está no corpo, informá-lo e enchê-lo de vida, de maneira que ela exista não apenas localmente, mas no todo da matéria. Porém, o diabo funciona em determinada parte e determinado lugar do corpo, efetuando suas modificações a respeito das imagens mentais. Portanto, desde que não haja confusão entre suas respectivas operações, podem ambos existir juntos na mesma parte do corpo. Op. Cite. Página 82. O que a doutrina espírita pensa sobre isto? Em primeiro lugar, na doutrina espírita, não há lugar para a palavra possessão, porque tal vocábulo implica a existência de demônios, o que, como vimos, já foi descartado e, em segundo lugar, porque traz a ideia de que um corpo humano é possuído por um espírito, no sentido de uma coabitação que é, positivamente, uma interpretação errônea do fenômeno. Por isso, em lugar de possessão, o espiritismo usaria o termo subjugação, uma das fases da obsessão. Assim, para o espiritismo não haveria possessão no sentido vulgar do termo, mas obsessões, subjugações e fascinações. Excluindo-se a possibilidade da possessão, mas incluindo a da obsessão, Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 33, descreve 9 sinais pelos quais se pode detectar o início e o desenvolvimento do processo obsessivo. Vejamos estes sinais. 1. Persistência de um espírito em se comunicar bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc. Opondo a que outros espíritos o façam. 2. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. 3. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis ou veneráveis, dizem coisas falsas ou absurdas. 4. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. 5. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. 6. Tomar a mal críticas das comunicações que recebe. 7. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. 8. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu mau grado. 9. Rumores ou desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo causa ou objeto. Assim, como se pode ver, tanto os fenômenos como as ideias espíritas, não eram estranhas aos teólogos e demonólogos da Idade Média e do Renascimento. Em verdade, o trabalho de Kardec e dos espíritos que colaboraram na codificação foi, principalmente, o de retomar essas ideias e discipliná-las de modo a transformá-las em um corpo doutrinário, organizado e lógico. 8.5 Joana d'Arc, feiticeira ou médium. Joana d'Arc é, sem sombra de dúvidas, uma das mais belas figuras da Igreja Católica, e, ao mesmo tempo,
Um dos exemplos mais cristalinos de uma missão mediúnica bem-sucedida. Desde menina, na aldeia de Doemi, Joana esteve em contato direto com os espíritos. Diz Jean d'Estevit, um dos inquisidores que participou do julgamento da donzela, que Jeanette, ainda criança, costumava frequentar a fonte maléfica. De que fonte está falando o inquisidor? Havia em Doremi uma árvore chamada Árvore das Fadas, junto à qual corria uma fonte. Dizia o povo que, nas proximidades daquela árvore, ouviam-se vozes e viam-se clarões misteriosos. Os camponeses costumavam pendurar naquela árvore presentes votivos e pedidos aos espíritos. Acreditava-se que, durante a noite, seres espirituais vinham àquele lugar para recolherem os presentes e os pedidos. Conforme a tradição, foi ali, no espelho mágico daquelas águas misteriosas banhadas de luar, que Joana ouviu as vozes que lhe incumbiram de salvar a França então ameaçada pela Inglaterra. Ali os espíritos conversaram com ela, se deram a conhecer e nunca mais a abandonaram. Durante toda a sua vida, curta e atribulada, os amigos espirituais estarão sempre com ela, auxiliando-a nas horas difíceis, amparando em suas fraquezas. Com o passar do tempo, os donos das vozes vão se manifestar concretamente para a pequena Joana. Durante o seu julgamento, conta ela que, aos 13 anos, São Miguel lhe aparecera, cercado de anjos e envolto em luz. Não só Miguel aparece para ela e lhe fala. Gabriel, Santa Catarina e Santa Margarida também costumam se manifestar e prestar-lhe auxílio. Naturalmente era insuportável para os inquisidores, homens poderosos que se julgavam representantes de Deus na terra, que aquela camponesa, modesta e humilde, ignorante e letrada, pudesse ser objeto da atenção de espíritos luminosos e beatificados como aqueles que ela dizia ver e ouvir. Deste modo, reinterpretavam o que ouviam de Joana, e Miguel, Gabriel e Santa Catarina se transformam em demônios como Satanás, Cleo e Bemote. Esses inquisidores maldosos, perversos e pervertidos, durante os interrogatórios, procuravam embaraçar a menina e lhe perguntavam se os espíritos que ela via se manifestavam nus. Joana, contudo, com a sabedoria dos simples e a tranquilidade dos grandes espíritos lhes respondia, não teria Deus como vesti-los. De que modo, entretanto, Joana foi inteirada de sua missão. Ela conta que, certa ocasião, ao meio-dia, com o sol a pino, estava no jardim de seu pai. Soprava uma brisa suave que acariciava as pétalas das flores. Na copa das árvores trinavam pequenos pássaros coloridos. Foi, então, que ouviu claramente uma voz que lhe dizia, Joana, tu és chamada a viver outra vida e a fazer coisas maravilhosas, porque tu és a escolhida pelo rei do céu para dar felicidade à França e para socorrer o rei Carlos. Pega em roupa de homem, arma-te e serás tu chefe da guerra e tudo se fará conforme quiseres. Dumas. Arquivos Secretos da Feitiçaria e da Magia Negra, página 217. Os inquisidores, porém, como já ouvimos, interpretam essa mensagem como sendo originada em Satanás para perder a donzela. Só em um demônio poderia ter origem uma ideia tão escandalosa e herética, como a de vestir uma mulher com roupas masculinas. A espada, sem dúvida, é parte de um ritual de magia negra. Assim, os inquisidores trabalham sempre no sentido de transformar as declarações da acusada em provas contra ela. Fazem grande esforço para confundi-la. Em um certo momento perguntam a ela como vê os espíritos. A resposta de Joana é clara: vejo-os com os meus próprios olhos, tanto como vos vejo a vos, e quando se afastam, eu choro e bem gostaria de que me tivessem levado com eles. Foi então que fiz um voto de conservar a minha virgindade. Quanto a isso agradeço ao Senhor. Dumas. Op. City. Página 218. Por este depoimento, nota-se que Joana possuía o dom da vidência, ou que os espíritos se materializavam frente a ela.
Observa-se ainda a relação amorosa que há entre Joana e os espíritos. Eles se afastam e ela chora, quer acompanhá-los. Era como se sentisse saudades do plano espiritual superior ou intuísse as dores porque iria passar no cumprimento de sua missão e por isso quer ir com eles. Como Jesus, porém, sabe que o cálice não pode ser afastado, o que vai acontecer, terá de acontecer. A França exausta espera por sua donzela. Cumpre, portanto, pôr as mãos no arado e não olhar para trás. Joana d'Arc tinha uma espécie de consciência profunda de sua missão. Esta certeza íntima lhe dá um encanto, uma força que o seduz a quem dela se aproxima. O Duque de Lorena, que desejou vê-la, foi conquistado pela energia que dele emanava. Além disto, corria a profecia sobre uma mulher vestida de homem que salvaria a França. Assim, armada e vestida de homem, Joana parte para Chinon a fim de se avistar com o rei Carlos VII. Pernoitando em Gien, ela manda uma mensagem ao soberano. E a sua certeza de que levará a sua tarefa a bom termo é tão grande que ela nada pede ao rei. Apenas diz imperiosamente que chegará e salvará a cidade de Orléans e o fará coroar em Reims. Joana chega a Chinon no dia 6 de março de 1429. O rei de França, fraco e indigno da donzela que por ele vai se sacrificar, resolve esconder-se entre os seus pares com a intenção, talvez, de testar as vozes de Joana. Ela entra no salão corajosa e digna e, sem nunca ter visto o soberano, localiza-o e o cumprimenta em nome do Rei do Céu. Todos ficam admirados. Mais tarde, quando lhe perguntaram como reconhecer o monarca, ela disse: "Foi a minha voz que o revelou." Conseguidas as boas graças do rei, Joana inicia a sua tarefa. Recebe de Carlos VII o comando de 10.000 homens. Jean de Orléans, conde de Dunois, o chamado bastardo de Orléans, fica indignado com a decisão real. Ele próprio comandar o exército do rei sem, entretanto, conseguir sucesso. Joana, porém, motivada por suas vozes, inicia a luta. Vence os ingleses e levanta o cerco de Orléans, o que parecia impossível, foi realizado. A donzela, todavia, não descansa sobre os louros conquistados, pede mais homens ao rei e toma Meung e Belgency onde aprisiona o conde de Suffolk. Os ingleses ficam apavorados e recuam ao vê-la. Eles não podiam compreender como aquela camponesa frágil e não adestrada nas artes de guerra conseguia praticar as formidáveis proezas que praticava. Veio, seguidamente, a cavalgada surpreendente com o rei que ela leva até Reims. As portas da cidade se abrem à sua frente, indica a crônica. Depois, no domingo, 17 de julho de 1429, o arcebispo Regnault de Chartres coroa e sagra Carlos VII em Reims. A glória de Joana é incomensurável. Os sinos da cidade repicam em sua honra. Precipitam-se em sua volta, tocam no seu cavalo, beijam-lhe as mãos. O clero entra em fúria ao ver esta idolatria. Os ciúmes vão crescendo à sua volta. Dumas. Op. City. Página 234. O rei, porém, pouco a pouco, esquece a dívida que contraíra com a donzela de Orléans e se deixa envolver pelos intrigantes da corte. Latremou e ele conspira contra ela abertamente. O arcebispo Regnault procura desacreditá-la publicamente. Joana, entretanto, prossegue incansável e entregam-se ao rei as cidades de Laon, Soissons, Châtel-Terry, Montmirail, Provins, La Ferté-Milon, Compiègne, Senlis e Saint-Denis. A guerra contra os ingleses parece caminhar para a vitória final. Como um astro que corta o céu e mergulha na escuridão absoluta, Joana inicia sua decadência. É ferida no cerco de Paris, derrotada em La Charité-sur-Loire e, por fim, presa em Compiègne no dia 24 de maio de 1430. Neste dia, a donzela tentara escapar de Compiègne, cercada pelos borguinhões e pelos ingleses. O rei da Inglaterra compra a Jeanne de Luxemburgo por 10.000 escudos de ouro.
Em dezembro de 1430 foi levada ao conde de Warwick, preceptor de Henrique VI, que a encerrou em uma torre. Finalmente, depois de um julgamento rápido e tendencioso, Joana foi condenada sob acusação de feitiçaria e invocação de demônios, espíritos. No dia 30 de maio de 1431, a donzela foi executada. Quando Joana estava na fogueira e as chamas começaram a crescer e devorar a madeira, alguns esperavam a sua confissão satânica, outros pensavam que ela seria salva pelo demônio e seus anjos, outros ainda aguardavam que os santos do céu, que sempre estiveram com ela, descessem e apagassem as chamas da fogueira. Nada disto, contudo, aconteceu. Joana não era uma pessoa especial, não era uma santa, mas apenas um espírito que reencarnou nas terras de França para acertar contas com a lei cósmica que, por certo, infligia em um dado momento de sua trajetória espiritual. Após as chamas devorarem seu corpo, Joana voltou ao plano espiritual, pois a vida continua e muitas tarefas tinha ainda que cumprir ao longo de sua caminhada evolutiva. Parte 9. As ordalhas. A palavra ordalha tem a sua origem no anglo-saxão ordal, cujo sentido é julgamento. Mais rigorosamente chama-se ordalha todo procedimento que visa convocar seres sobrenaturais para manifestarem sua opinião a respeito de uma determinada questão da qual se pode extrair uma consequência jurídica. De um modo geral, nas ordalhas, os seres sobrenaturais são convocados para, de conformidade com algumas regras, determinar o grau de inocência ou de culpabilidade de um acusado. O princípio das ordalhas é da justiça divina, pois acreditava-se que Deus não permitiria a condenação de um inocente e, por meio de um milagre, manifestar-se-ia a favor da pessoa acusada injustamente. Os antigos nem sempre acreditavam na eficácia desses julgamentos. Plínio, o Velho, em sua História Naturalis, conta o caso da Vestal Tucia. Esta mulher foi acusada de quebrar o voto de castidade próprio das sacerdotisas da deusa Vesta. Para provar a sua inocência, a Vestal atirou-se às águas do rio Tibre com um peso preso aos pés. Tucia saiu incólume da prova. Plínio, porém, continua achando-a culpada e atribui a sua salvação não à justiça dos deuses, mas a recursos mágicos da própria Vestal. Um outro caso não menos curioso é o de Isolda, esposa do rei Marcos, da Cornualha, e célebre amante do cavaleiro Tristão de Leonis. Acusada de adultério pelos pares de seu marido, a rainha, considerando-se ofendida, prontificou-se a passar pela prova, ordalha, da barra de ferro incandescente a fim de provar a sua inocência. A barra foi trazida e a bela Isolda segurou-a firme com suas mãos brancas e suaves. Nada lhe aconteceu, no entanto a rainha era culpada. Pode-se argumentar, entretanto, que o caso de Tristão e Isolda e o rei Marcos faz parte do ciclo lendário do rei Arthur. Todavia, apesar de um certo caráter místico, este relato pode mostrar a possibilidade de tais julgamentos aconteceram na realidade objetiva. Os documentos históricos e referências tradicionais sobre este tipo de ordalha existem em relativa quantidade. Muitos demonólogos, por exemplo, afirmavam que algumas feiticeiras, tidas como tal, escaparam da prova do fogo ou da água por meio do auxílio de espíritos trevosos. Argumento esse bastante semelhante ao de Plínio que acabamos de ver. Qual era, porém, a opinião da Igreja Católica sobre as ordalhas? Ao longo de sua história, a Igreja se mostrou indecisa a esse respeito, oscilando entre o combate aberto e uma certa aprovação. Sede Vesme, História do Espiritualismo Experimental, página 472. Citando o historiador Darksto, diz que na Polônia era comum os padres benzerem a água ou o fogo que serviam a essas provas. Em contrapartida, encontramos o arcebispo Agobard, de Lyon, criticando, no século IX, o nome e juízo de Deus que se dava a essas provas. O Concílio de Latrão, 1215,
pronunciou-se definitivamente contra as ordalhas, proibindo os padres de participarem de tais práticas. O juízo de Deus, porém, não foi uma atividade restrita à Idade Média. Na Índia, no Egito, na Pérsia e no Extremo Oriente encontramos práticas bastante semelhantes. Na Índia, no Kandija Upanishad, no Código de Manu e outros textos sagrados, fala-se claramente de juízos de Deus por meio do fogo. No Tibete e no Japão, encontram-se também exemplos de ordalhas. Os hebreus, inclusive, praticaram esta forma de apelo à divindade para determinar a culpabilidade de alguém. Vejamos a seguinte passagem do livro de Números, capítulo 5 Lia 22. 11. Disse o Senhor a Moisés. 12. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, se a mulher de alguém se desviar, pecando contra ele. 13. E algum homem se deitar com ela, sendo isso oculto aos olhos de seu marido e conservado encoberto, se ela se tiver contaminado e contra ela não houver testemunha, por não ter sido apanhada em flagrante. 14. Se o espírito do ciúme vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúme e de sua mulher tiver ciúmes mesmo que ela não se tenha contaminado. 15. O homem trará sua mulher perante o sacerdote juntamente e trará a sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada sobre a qual não deitará azeite nem porá incenso, porquanto é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz iniquidade à memória. 16. O sacerdote fará a mulher chegar e a porá perante o Senhor. 17. E o sacerdote tomará, num vaso de barro, água sagrada, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. 18. Então apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e lhe porá na mão oferta de cereais memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes, e o sacerdote terá na mão a água da amargura, que traz consigo a maldição. 19. E a fará jurar e dir-lhe-á, se nenhum homem se deitou contigo e se não te desviaste para a imundícia, violando o voto conjugal, sejas tu livre desta água de amargura que traz consigo a maldição. 20. Mas se te desviaste, violando o voto conjugal e te contaminaste algum homem que não o teu marido se deitou contigo. 21. Então o sacerdote, fazendo que a mulher tome o juramento da maldição, lhe dirá, o Senhor te ponha, por maldição e praga, no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir-se a tua coxa e inchar o teu ventre. 22. E esta água que traz consigo a maldição entrará nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir-se a coxa. Então a mulher dirá amém, amém. 23. Depois deste momento, o sacerdote dá a água da amargura 24 para a mulher beber e observará os efeitos. Se ela, como diz o texto, inchar o ventre e consumir-se a coxa, ela será culpada do adultério e, em caso contrário, considerada inocente. Prosseguindo as nossas considerações sobre as ordalhas, examinaremos, a seguir, as ordalhas de fogo na Alemanha. Anota-lhe de Vesme, Op. Cit. Página 490, que a prova do fogo propriamente dita consistia em fazer passar entre duas tochas ardentes o suspeito que, muitas vezes, era vestido com uma camisa embebida em cera. Há muitos exemplos deste tipo de ordalha. Comecemos pelo caso de Piero Aldobrandini. Certa ocasião, Piero acusou o bispo de Florença do crime de simonia e heresia. Para mostrar ao povo que Deus estava com ele, Piero atravessou com os pés nus 2 vezes por 2 piras de madeira de 10 pés de comprimento, 5 de largura e 4 de altura. Entre as 2 piras havia espaço para passar apenas um homem. Nada lhe aconteceu. Seu corpo e sua camisa ficaram intactos. Em razão deste acontecimento, este homem passou a chamar-se Petrus Ignius, ou seja, Pedro de Fogo. Um outro caso não menos interessante,
Aconteceu durante as cruzadas com um cidadão chamado Pierre Barthélemy. Este dois relatos nos faz Joseph François Michal em sua História das Cruzadas. VI página 360. Conforme a narrativa de Michaud, Pierre Barthélemy, padre da diocese de Marsella, durante o cerco dos cruzados à Antioquia, revelou durante o conselho dos chefes, ter visto Santo André durante o seu sono. O santo apóstolo teria dito a Barthélemy: vai à igreja de meu irmão Pedro em Antioquia. Perto do altar-mor, cavando a terra, encontrarás o ferro da lança que feriu o lado do nosso Redentor. Op. Cite. Página 322. O santo dizia ainda que o ferro da lança, levado à frente do exército dos cruzados, traria vitória para os soldados do Cristo. Na manhã do terceiro dia, foram escolhidos 12 cruzados entre os membros mais respeitáveis do clero e dos cavaleiros e se dirigiram ao local indicado por Pierre Barthélemy. Com eles foram também alguns operários com ferramentas próprias para cavar a terra. Começaram a cavar a terra junto ao altar-mor. O silêncio era completo, ouvia-se com nitidez as enxadas batendo no solo compassadamente. O exército, ansioso, esperava que o ferro maravilhoso emergisse do fundo da terra negra. Os trabalhadores incansáveis aumentavam o ritmo de seu trabalho sem que nada fosse encontrado. A noite caiu sem qualquer bom sucesso. Os trabalhadores, porém, prosseguiram. Em um certo momento, o próprio Pierre Barthélemy saltou no cove e voltou de lá com o ferro sagrado na mão. A alegria foi enorme e o brado de Deus o quer se fez cada vez mais alto. Algum tempo depois, levantou-se a suspeita de que a lança era uma fraude de Pierre Barthélemy, um farsante. O acusado, então, decidiu apelar para o juízo de Deus. O exército, que começava a se inquietar, acalmou-se um pouco. Todos os peregrinos foram convidados a assistirem à grande prova. Em uma sexta-feira santa foi armada uma fogueira formidável com galhos de oliveira. A enorme planície encheu-se de pessoas ansiosas para acompanhar a prova sagrada. Pierre Barthélemy, contudo, custava aparecer. De repente, ele apareceu acompanhado pelos padres que caminhavam graves. O acusado, com o rosto muito sério e a fronte erguida, trazia na mão a lança sagrada envolvida por um tecido muito fino. Ao chegar junto à fogueira, ele parou. O capelão do conde de Cintilhas pronunciou com voz alta as seguintes palavras: se este homem viu Jesus Cristo face a face e se o apóstolo Santo André fê-lo encontrar a divina lança, que ele passe são e salvo através das chamas. Se, ao contrário, ele é culpado de mentira, que seja queimado com a lança que tem. Michaud. Op. Cite. Página 360. Ao ouvirem essas palavras, todos os ouvintes se inclinaram e responderam: que se faça a vontade de Deus. Barthélemy cai de joelhos e toma a Deus por testemunha da sinceridade de seu 121 coração. Começa a orar com tato. Pede aos padres e às pessoas presentes que rezem por ele e inicia sua caminhada através da senda aberta entre as tochas que ardiam. Frente aos olhos atônitos de todos, o fogo envolve Barthélemy mas não o queima. As chamas vorazes não tocam em um fio de seus cabelos ou no finíssimo véu que cobria a lança sagrada. Outro caso exemplar foi o de São Bonifácio, que pregou o evangelho para os alemães e os russos. Em certa ocasião, Bonifácio foi instado a provar a sua fé entrando em uma fogueira. Bonifácio aceitou o desafio, mas as chamas nada puderam contra ele. Encerramos este pequeno exemplário com o caso de Richardes, a mulher de Carlos, o Gordo. Esta mulher foi acusada de adultério com o bispo de Vercelautarde. Submeteu-se, então, à prova do fogo. Foi vestida com uma camisa encharcada de cera. Posta no fogo, as chamas devoraram-lhe as vestes, mas não lhe causaram no corpo o menor dano. Vejamos, agora, uma variante do juízo do fogo, o juízo da barra de ferro ardente. Neste caso, o acusado se propõe ou lhe é proposto,
Segurar com as mãos nuas uma barra de ferro rubra. Existem vários exemplos deste tipo de ordalha. Aqui lembramos apenas o exemplo de Cunegundes, mulher de Henrique, duque de Baviera, que, acusada de adultério, apelou para o juízo de Deus e se propôs a enfrentar a prova do ferro incandescente. A prova foi realizada e a inocência de Cunegundes, comprovada. Um outro tipo de ordalha que se encontra relacionado com a prova do fogo, é o juízo do líquido fervente. Nesta prova, o acusado deve pôr a mão em um caldeirão com água ou azeite fervente, e dali retirar um objeto. Como ensina de Vesme, Op. Cit. Página 494, este tipo de ordalha é muito antigo entre os povos teutônicos. No Eda Salmundar, conta-se que Gudrune, viúva de Sigurd, que havia contraído segundas núpcias com Átila, rei dos hunos, foi acusada de infidelidade por um escravo chamado Arquia. A rainha, protestando inocência, apelou para o juízo de Deus. Foi, então, colocado à sua frente um vaso com água fervente. A acusada, destemidamente, mergulhou a mão delicada nas águas borbulhantes, dali retirando uma pedra. O acusador também quis passar pela mesma prova, mas, ao tentá-lo, ficou com a mão horrivelmente mutilada. Um outro tipo de ordalha não menos conhecido é a prova da água fria ou banho das feiticeiras, como era chamado, pois, durante as perseguições às bruxas, esta prática era bastante comum. Em regra geral, o juízo de Deus pela água fria era feito do seguinte modo: tomava-se a acusada, atava-se o polegar da mão direita no dedo maior do pé esquerdo e o polegar da mão esquerda no dedo maior do pé direito. Feito isto, dois homens, segurando uma corda, mergulhavam a acusada na água. Se a indiciada boiasse, era considerada inocente e se, pelo contrário, submergisse por um espaço entre 10 e 15 minutos era tida como culpada. Havia também a prova em sentido contrário: se o acusado flutuasse era reputado culpado. No século X, esta prova era bastante usada em grande parte da Europa. Sabe-se que, em 1114, foi usada para descobrir, em Soissons, os membros da heresia maniqueísta. O banho das bruxas alcançou, assim, considerável renome como forma de ordalha até que foi abolido pelo Concílio de Letrão. Os tipos de ordalhas na Idade Média eram extremamente variados. Havia ainda a prova da balança, das zonas analgésicas do corpo, das histerias, da Eucaristia. Nenhum, contudo, era mais estranho e insólito que o julgamento do caixão. Este tipo de ordalha era chamado Judicium Feretri ou Barresti e baseava-se na crença de que o cadáver de um homem assassinado sangraria na presença de seu assassino. O julgamento do caixão vinha de tempos muito remotos. Consta que foi usado quando do assassinato do rei do Flus da Escócia em 972. No grande poema épico germânico Anel dos Nibelungos faz-se referência ao Barresti. A tradição inglesa registra que o rei Ricardo Coração de Leão, revoltado contra Henrique II, aproximou-se do cadáver paterno. De repente, da boca e do nariz do morto, começa a escorrer sangue. Ao terminarmos essas breves considerações sobre o juízo de Deus, resta-nos uma pergunta: o que tornaria uma pessoa insensível à água fervente, ao fogo, ou capaz de não afundar em um rio, embora com peso nos pés? As respostas a estas questões têm sido tentadas por demonólogos teólogos, sempre dispostos a crer na existência do diabo e na sua atuação na ordem natural, pelos céticos que reduzem o maravilhoso à simples utilização de truques e por parapsicólogos que acreditam ter o ser humano certas potencialidades ainda desconhecidas que podem produzir fenômenos inexplicáveis para o estágio atual de nossos conhecimentos, mas que não são, de modo algum, sobrenaturais. O Espiritismo, por seu turno, também oferece uma explicação e a resposta que advoga é a da interferência da mediunidade. Em outras palavras, nos casos das ordalhas há espíritos presentes, bons e maus, que,
em virtude de interesses maiores ou menores, provocam os efeitos notáveis dessas provas. Em verdade, quer seja pela presença de espíritos, quer seja por capacidades anímicas do homem que ainda lhes são desconhecidas, tais fatos aconteceram e se constituem verdadeiros desafios ao homem moderno que, embora agrilhoado nas férreas cadeias do preconceito, terá de enfrentar, mais dia menos dia, as dimensões mais profundas de sua mente para buscar ali a sua própria essência. Parte X. Os oráculos. Um oráculo, Manteion, na antiguidade, era a resposta dada, em regra geral, por uma divindade a uma consulente. Esta palavra, oráculo, também se usava para designar o santuário onde o Deus dá a resposta. Daí dizer-se, ir ao oráculo. Nos tempos antigos, os governantes da Hélade, sempre que passavam por uma situação angustiosa, mandavam a Delfos, para consultar o oráculo de apoio, mensageiros chamados teores. Os romanos, que não possuíam um oráculo nacional, quando tinham problemas, também costumavam apelar para o deus de Delfos. Durante os primeiros tempos do cristianismo, imperadores como Vespasiano, Trajano, Septimo Severo e Juliano, o apóstata, consultavam respectivamente os oráculos de Pafos, Heliópolis, Niquéforos, Júpiter e Delfos. Os oráculos costumavam ter uma linguagem obscura, simbólica e, não raro, anfibológica, com duplo sentido. Conta-se que Pirro, rei do Épiro, ao se preparar para enviar uma expedição bélica à Itália, mandou consultar o oráculo de Dodona. A resposta foi a seguinte: Aiotiacida, Romanos vincere posse, que significa, tanto tu poderás vencer os romanos como os romanos a ti. Quando os persas, durante as guerras médicas, atacaram Atenas, os atenienses pediram auxílio ao oráculo e o deus disse: refugia-te nos muros de madeira. Temístocles, um estratégico grego, interpretou a frase como, refugia-te em navios. Sugeriu, então, que se embarcasse a população da cidade em navios e, a seguir, travou uma batalha naval contra os persas na Baía de Salamina, da qual saiu vencedor. Os gregos, comenta de Vesme, Op. Cit. Página 384, explicavam o modo enigmático usado pelos oráculos em um raciocínio metafísico. Dizem que os mortais não podem modificar os fados, por isso davam-se respostas exatas, mas obscuras ou ambíguas para que os homens não pudessem modificar os decretos da Moira. Destino cego. Bastante conhecida pelos estudiosos de história antiga a relação de Creso, rei da Lídia, com os oráculos. Narra Heródoto de Alicarnasso que, certo dia, Creso mandou seus delegados consultarem diversos oráculos. A pergunta do monarca era a mesma: o que Creso, filho de Eliata, fazia no 100º dia depois da nossa partida? Os representantes de Creso deveriam trazer a resposta por escrito. Heródoto diz não conhecer as respostas de outros oráculos e conserva apenas a do templo de Delfos. Disse a pitonisa de apoio: conheço o número de grãos de areia e a medição do mar, compreendo a língua do mudo, ouço a voz do que não fala, meus sentidos acusam o cheiro de uma tartaruga que está sendo cozida com carne de um carneiro em um caldeirão de bronze. O bronze se estende sobre ela, recobre. Heródoto. História. VI 51. Quando Creso leu esta mensagem, ficou muito admirado, pois a pitonisa acertara em cheio. Em verdade, depois que os seus emissários partiram se cumprirem 100 dias, Creso imaginara uma coisa bem absurda para testar os oráculos. Por isso, juntara em um caldeirão de cobre a carne de uma tartaruga e de um carneiro, coisa que dificilmente alguém faria. Depois deste fato, conta Heródoto, o rei Lídio passou a ter em alta contra o oráculo de Delfos. Vejamos um outro relato. Creso tinha um filho que era surdo e mudo de nascença. Como todo pai extremado, Creso esforçava-se de todos os modos para curar o filho. Certa vez,
recorreu ao oráculo de Delfos. Apite lhe ouviu a pergunta e respondeu áspera. Lídio, rei de vários povos, insensato Creso, não procureis ouvir em vosso palácio a voz tão desejada de vosso filho. Melhor será para vós não ouvi-la jamais. Ele começará a falar no dia em que tiver início a vossa desgraça. Heródoto. E ele xxxv. Creso ficou assaz abatido com aquela revelação, mas urgia viver. Tempos depois, quando Sardes, a capital da Lídia era tomada, no calor do combate, um persa que não conhecia Creso, avançou contra ele disposto a matá-lo. O rei Lídio viu o inimigo, mas nada fez para se defender. Tantas eram as desgraças que sobre ele caíram que o soberano não mais se importava em preservar a vida. O príncipe surdo-mudo, entretanto, que assistia à cena, tomado de incrível desespero, gritou: soldados, não matem esse homem, ele é Creso. Desta ocasião em diante, o príncipe não mais parou de falar. O último relato desta série se reporta à derrota de Creso na luta contra Ciro, o rei dos persas. Antes de ser atacado, Creso mandou consultar o oráculo. A resposta foi a seguinte: se Creso atacar Ciro, um grande reino há de cair. Creso achou esta resposta ambígua, uma vez que o seu reino e o de Ciro eram grandes reinos, assim o oráculo estaria certo em qualquer dos casos. Mandou de volta ao oráculo os seus mensageiros e obteve uma nova resposta: Creso só será derrotado no dia em que um asno sentar-se em um trono. Creso achou esta resposta mais definitiva e menos ambígua e, por isso, fez guerra aos persas, sendo, todavia, derrotado. O oráculo, entretanto, não havia errado. Vejamos sobre esta passagem o que nos diz Heródoto. Apoio socorreu quando ele ia perecer vítima das chamas. Sobre o oráculo ainda, Creso não tinha razão para lamentar. Apoio predisse-lhe que, fazendo guerra aos persas, destruiria um grande império. Se, ante esta resposta, Creso tivesse demonstrado maior iniciativa, teria mandado perguntar ao Deus se tratava do Império Lídio ou do Império Persa. Não tendo ele apreendido o sentido do oráculo, nem interrogado de novo o Deus, não deve se queixar senão de si mesmo. Finalmente, Creso também não compreendeu a resposta de Apoio com relação ao asno. Ciro era esse asno, por pertencerem, os autores de seus dias, a nações diferentes, sendo o pai menos ilustre que a mãe, esta, natural da Média e filha de Astiages, o outro, persa e súdito da Média. Embora inferior em tudo, havia desposado a soberana. Heródoto. I. Xcei, conta Macróbio, Saturno. Livonto que Trajano, certa ocasião, resolveu pôr à prova o oráculo de Heliópolis. Tomou, então, uma folha de papel, onde deveria haver uma carta com a consulta, fechou com extremo cuidado e selou-a com o selo do imperador. Chamou, a seguir, os seus emissários e ordenou que levassem a carta a seu destino. No oráculo, sem abrir a carta, o Deus mandou que seus sacerdotes dirigissem ao soberano, como resposta, uma folha de papel em branco. Os emissários voltaram à corte com a estranha resposta do oráculo. O imperador, porém, maravilhou-se e abrindo a sua mensagem mostrou aos presentes uma folha também em branco. Havia na Grécia um número considerável de oráculos. Apoio, o principal deus das adivinhações, possuía 22, Zeus, 2, Hera, Ceres, Plutão e Proserpe não apenas. Como funcionavam esses oráculos? Como respondiam às perguntas dos consulentes? Quais os processos usados? Com a ajuda da obra interessantíssima de César de Vesme, tentaremos responder a estas questões. Em alguns santuários as precognições eram feitas através da observação de vasos com água, hidromancia. Narra Pausanias que havia oráculos nos quais os consulentes procuravam observar recipientes com água para ver as imagens que se formavam na superfície do líquido. A se acreditar em Varrão,
O resultado das guerras de Mitrídates foi indicado por um rapaz que predizia o futuro, olhando em um jarro de água. No santuário de Deméter, na Caia, colocava-se um espelho amarrado por uma corda no meio da fonte sagrada. Os oráculos eram feitos através da interpretação dos reflexos da água no espelho. Neste caso, teríamos um processo